Olá, pessoal! Eu me chamo Mara, sou mestranda do programa de pós-graduação de Biotecnociências da UFABC. E hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de um projeto que foi desenvolvido para a matéria de Biologia Molecular e Biotecnologia. O título do meu trabalho é o controle de expressão gênica de HSPA5 por morfolina endoporter em embriões bovinos. O tema principal do meu projeto está envolvido com a biotecnologia da reprodução e a produção in vitro de embriões. O problema enfrentado é que a criopreservação ela apresenta alguns resultados insatisfatórios, principalmente na criosobrevivência de embriões que são produzidos in vitro. Devido à redução da temperatura de forma brusca, isso pode acionar alguns genes que podem estar envolvidos na criotolerância embrionária. Com isso, a hipótese é que se eu silencio um gene, no caso HSPA5, por meio de uma técnica de edição gênica, que é o knockdown, via tecnologia morfolina endoporter, eu posso atenuar a ativação de mecanismos celulares defensivos frente ao estresse que é induzido pelo procedimento de criopreservação. E aí eu posso aumentar as taxas de criosobrevivência dos meus embriões que foram produzidos in vitro. Dentro do objetivo, eu tenho o objetivo geral, que é investigar a função desse gene, do HSPA5, e o envolvimento dele no mecanismo de sobrevivência de embriões que são produzidos in vitro, submetidos à criopreservação. E dentro dos objetivos específicos, eu vou verificar a presença dessa proteína, HSPA5, analisar a viabilidade celular, verificar a continuação do desenvolvimento embrionário e a capacidade de criosobrevivência desses embriões. A justificativa é que a PIV, que é a produção in vitro de embriões, ela tem importância econômica hoje no nosso país, Então, ela tem um grande destaque na agropecuária e principalmente relacionada à criopreservação. Então, a criopreservação é uma das etapas da PIV e existem alguns desafios dentro dela que ainda é estudado. E conhecer um pouco também dessa proteína, que é a HSPA5, e poder contribuir com a ciência básica e aplicada. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de rebanhos bovinos do mundo e esse destaque ele pode estar relacionado com o avanço da ciência e da tecnologia, principalmente nas biotecnologias reprodutivas, que são a inseminação artificial, a transferência de embriões e a produção in vitro de embriões, que é chamada de PIV. Então, essa tabela, que foi publicada pelo Departamento de Agropecuária dos Estados Unidos, mostra o Brasil como o segundo colocado no ranking mundial como um dos maiores produtores de rebanhos bovinos do mundo, perdendo apenas para a Índia. Então, a PIV, ela possui 5 etapas, A primeira é a coleta dos oócitos ou dos espermatozoides. Esses oócitos, eles passam por um processo de maturação. Após 24 horas, são fertilizados, com os espermatozoides escolhidos, cultivados e, por fim, criopreservados. Apesar de muitas aplicações, a PIV ela possui algumas limitações. Então, é muito importante ter o controle dessas variáveis que estão citadas abaixo, a temperatura, o pH, os níveis de CO2 e O2, já que essas células vão ser armazenadas em estufas de CO2, o controle microbiológico e os meios de cultivo. Então, a última etapa da PIV é a criopreservação. Então, essa criopreservação, ela envolve o armazenamento de tecidos biológicos vivos a baixas temperaturas, E existem 2 métodos de criopreservação, congelamento lento e a vitrificação. Sendo que o congelamento lento, ele pode ter alguns pontos negativos, como a desidratação das células ou a formação de cristais de gelo. Então, a vitrificação, ela surge como uma alternativa oposta a esses problemas enfrentados, Os embriões eles são armazenados em botijões de nitrogênio, como está mostrando na imagem, a uma temperatura de menos 192 graus. A criopreservação ela consta na redução da temperatura. Essa redução da temperatura pode gerar um estresse, que é um fator de regulação da expressão gênica. E quando eu tenho essa redução da temperatura, eu tenho a expressão de algumas proteínas, que são chamadas de proteínas de choque térmico. Dentro do grupo dessas proteínas, a gente tem as HSP70, é uma família de proteínas de choque térmico, e eu tenho 13 proteínas. Dentre essas 13, eu escolhi a HSPA5 para ser estudada nesse projeto. Essas proteínas são encontradas principalmente no retículo endoplasmático e atuam no controle da protease celular, interagindo com outras proteínas. A HSPA5, a superexpressão dela pode
pode ter envolvimento, né, com os mecanismos que afetam negativamente a qualidade embrionária. Então, isso já foi achado em outro estudo publicado em 2016. Em 2014, Sudano e colaboradores apresentou que embriões que foram produzidos in vitro apresentaram maiores níveis de expressão de HSPA5. E um outro estudo que ainda não foi publicado, que é um estudo do meu grupo de pesquisa, demonstrou que embriões com baixa criotolerância, ou seja, aqueles embriões que foram criopreservados e após a criopreservação apresentaram uma qualidade muito baixa, né, apresentaram uma superexpressão de genes relacionados à morte celular e processos inflamatórios. Com isso, esses achados eles reforçam a ideia de que a HSPA5 ela pode sim ter um envolvimento na diminuição da qualidade embrionária de embriões bovinos, né, pós-criopreservados. Então, existem duas técnicas de edição gênica. A gente tem o knockout e o knockdown. Sendo que o knockout ele permite o silenciamento permanente, né, da função de um gene-alvo por meio de mutações que causam a ablação da função gênica. E o knockdown é uma perda parcial desse gene, né, e onde alguma função proteica ainda pode ser observada. Dentro dessa técnica de knockdown, a gente tem o morfolino. Então, o morfolino, como está mostrando na imagem, essa estrutura dele, é uma sequência de oligonucleotídeos que vai ser capaz de se ligar a um RNA mensageiro. Quando ele se liga nesse RNA mensageiro, ele vai bloquear a expressão de uma proteína. Só que para o morfolino ele conseguir entrar dentro do núcleo, né, para se ligar ao RNA mensageiro, ele precisa de um auxiliar. Então, nós vamos utilizar, nesse caso, o endoporter. O endoporter é um peptídeo de membrana, ele vai se ligar na membrana, vai sofrer endocitose e vai conseguir chegar até o núcleo. Então, quando ele estiver ligado ao morfolino, ele vai conseguir fazer com que o morfolino chegue até o núcleo e diminua a expressão da proteína-alvo. Então, para a metodologia desse projeto, nós vamos dividir ele em duas partes, né? O experimento 1, onde nós vamos fazer a validação desse morfolino. Esse morfolino ele é adquirido comercialmente, né? Algumas empresas vendem essa sequência de oligonucleotídeos, e a gente vai verificar se ele realmente funciona, se ele consegue entrar dentro do núcleo e inibir a expressão do gene-alvo que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma PIV, que é a produção in vitro. Esses embriões eles vão ser separados em 3 grupos: o grupo controle, tratado com PBS, o grupo morfolino, com esse HBB, que é um gene controle, ele é um gene humano, que não altera em nada no genoma bovino, né? Ele só está ali mesmo para comprovar que o morfolino ele consegue entrar e carregar esse gene. E o controle negativo do morfolino. Para fazer a análise, a gente vai analisar o desenvolvimento embrionário e fazer uma microscopia de fluorescência, onde a gente vai analisar se o morfolino conseguiu entrar dentro do núcleo através de uma fluorescência que ele vai emitir quando se ligar a esse núcleo. No experimento 2, nós vamos repetir, né, o procedimento, fazer uma PIV e dividir agora em 3 grupos. O controle positivo com o gene HBB e agora o morfolino com HSPA5. Então, depois de fazer a validação do morfolino, a gente parte para o experimento 2. Nas análises, nós vamos analisar o desenvolvimento embrionário, através de uma microscopia, né? Nós vamos analisar a imunolocalização das proteínas. Então, a gente quer saber se o morfolino foi capaz de inibir a expressão dessa HSPA5. Então, a gente vai fazer uma imunolocalização para ver se ela está sendo expressa ou não dentro dos embriões. Vamos fazer uma análise de taxa de reexpansão e eclosão, que é muito importante para a gente saber se o embrião está se desenvolvendo, e a viabilidade celular, que vai ser feita pela técnica de túnel, que é muito utilizada para verificar se o DNA do embrião ele foi fragmentado ou não. Então, esse projeto ele tem um período aí de 2 anos. Então, inicialmente, né, nós vamos fazer uma revisão de literatura, planejar todo o experimento, e no segundo ano fazer uma coleta e a análise dos resultados. Então, é esperado que o morfolino ele seja capaz de silenciar o RNA mensageiro, né, responsável pela produção da proteína HSPA5. E comprovado, né, que HSPA5, a redução dessa proteína HSPA5 aumenta a qualidade dos embriões pós-criopreservados e a criosobrevivência deles. Então é isso, gente. Essas são minhas referências. Muito obrigada pela atenção.